Olá, bem-vindos ao Cinemark, mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. Minha convidada de hoje é a cineasta, professora e pesquisadora Fernanda Pessoa. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Marden? Obrigada pelo convite. Então, direto ao assunto, qual é seu filme de cabeceira? Olha, essa pergunta é muito difícil. Vou falar que eu sofri, assim, porque o filme de cabeceira não é necessariamente seu filme favorito, assim, né? Não é, eu gosto muito desse filme, ou esse filme me emociona. O meu entendimento de um filme de cabeceira é um filme para o qual você sempre retorna, um filme que acaba se tornando quase que uma espécie de guia de algumas É coisas, né? exatamente assim que eu vejo, mas Ah, que bom. também pode ter essa pegada nostálgica ou Aham. afetiva também, tá? É, Mas, um filme que você assistiu na infância, né? E te exato. marcou. Mas eu sofri muito porque todo filme que eu pensava parecia que eu não estava fazendo jus aos outros, que eu ia deixar um muito importante de fora, que não era exatamente aquele. Então eu acabei escolhendo um filme que não é o meu filme favorito, nem é o meu filme favorito desse diretor. É o meu diretor favorito, que é o Jean-Luc Godard, né, que é o maior cineasta de todos os tempos para mim. E o filme que eu escolhi como meu filme de cabeceira é o filme Socialismo, que é um filme dele de 2010, 2011. E é um filme que muitas vezes não parece um filme também, né? Ele é meio fragmentado, ele faz muito uso de material de arquivo, a forma como a câmera se movimenta, até mesmo as imagens, algumas estão ótimas, bem delineadas, bem enquadradas, outras estão meio bagunçadas, fora de foco. Mas isso também não deixa de ser uma das grandes características do Godard, que é a de experimentar. E o filme tem muito disso. De que forma esse filme mexeu com você? E eu acho que justamente eu gosto tanto desse filme por isso, assim, né? Porque pra mim ele é quase que um guia de tudo que o cinema poderia ser e não é, né? É uma coisa que o Godard também durante muito tempo falou, e é até um dos segmentos do Histoire do Cinéma, que é uma série que o Godard fez para a TV francesa nos anos 80, 90. É, ele tem vários, né? São vários episódios com A e B, e um dos episódios é as histórias que não foram. E aí, tudo que o Godard vai dizer é justamente todos os filmes que poderiam ter sido e não foram, mas um cinema também que poderia ter sido e não foi. E a gente acha hoje, a gente dá como dado que o cinema tem que ser esse cinema que segue a estrutura narrativa em três atos, que a gente se identifica com um personagem, que a gente segue essa história. Ou se é um documentário que a gente está vendo algo baseado na vida real, né? Com essas imagens que capturam o real. E esse filme, justamente, ele vai romper tudo isso, né? Assim, o Godard, ele pensa nesse filme mais como quase que um movimento musical, que é um pouco o que ele já vinha fazendo em outros filmes, inclusive, né, mais claro, onde isso fica mais claro é no Nossa Música, que é um filme anterior dele, que ele vai chamar de Nossa Música e vai dizer que o filme é feito em vários movimentos musicais, mas o filme Socialismo também é um filme em três movimentos, né? É, o primeiro movimento dentro do Daquele iate, do navio navio, gigante, daquele cruzeiro, que eu cruzeiro. acho uma locação incrível, né? Cruzeiro não tem, não tem um objeto aí demais que seja uma metáfora melhor do que é o capitalismo hoje, do que esse cruzeiro. Aí o segundo segmento com as crianças ali, o Povades Europa, e o terceiro segmento que é o Nossas Humanidades, em que aí ele vai fazer aquela coisa mais com arquivo mesmo, né? Isso vai ficar mais claro e que vai ter Uhum. mais a ver com a forma do Histoire do Cinema. Então eu gosto muito disso, assim, dele trazer essa possibilidade de que filme é esse que a gente está assistindo? É uma ficção, é um documentário, é um filme experimental, o que está acontecendo, assim, né? E é isso que eu gosto muito, assim, essa possibilidade. Acho que ele é meu filme de cabeceira porque ele sempre me lembra que o cinema pode ser muito mais do que o que a gente está acostumado, do que o que a gente vê no cinema, nas salas de cinema, que é o que chega pra gente, né, nas salas de cinema, ou o que a gente vê nos streamings. Então, acho que esse filme, pra mim, ele é uma lembrança de que o cinema pode mais, e o cinema pode ser desafiador, o cinema não precisa dar tudo de mão beijada, né? Assim, o cinema pode provocar a gente a pensar, a refletir, ser mais enigmático. E essa coisa das imagens em baixa resolução, horríveis, isso, o Godard, bom,
Por que que o Godard é meu cineasta favorito, né? Assim, tem alguns motivos, mas acho que os dois principais motivos para mim, são, primeiro, o Godard ele tem uma capacidade impressionante de captar o espírito do seu tempo e traduzir isso em linguagem cinematográfica. Então, os filmes dos anos 60 do Godard é aquela sensação de que você entende o que que eram os anos 60, o que está acontecendo ali na Europa, né, especificamente. O Godard é bem eurocêntrico, a gente tem que fazer essa ressalva, mas os anos 60 na Europa tá tudo registrado ali nos filmes dele. Anos 70, quando as lutas políticas, ele se junta ali com Jean-Pierre Gorin, faz os filmes do Dziga Vertov, é, tudo isso reflete muito o que está acontecendo nos anos 70, tanto em termos históricos, políticos, mas em termos de linguagem cinematográfica. Então ele tem essa capacidade de absorver o espírito do tempo e transformar em linguagem que eu acho impressionante. E aí o filme Socialismo, para mim, é o filme que mais me fala sobre o que foi os anos 2010, né, a década 2010, do que qualquer outro filme. Eu acho a captura e visionário também, né? E aí é o segundo motivo pelo qual eu gosto muito do Godard. O Godard é muito visionário. O Godard, ele, como ele olha muito para o passado, ele conhece muito, ele olha muito, ele está sempre revisitando o passado. Ele tem um pouco essa capacidade de, além de entender o espírito do tempo e traduzir em linguagem cinematográfica, ele consegue entender o espírito do tempo e quase que ter uma certa intuição, uma certa previsão aí das coisas que vão acontecer. E o filme Socialismo, para mim, além de ser esse filme que traduz muito bem o que foram os anos, essa década 2010, ele já antecipa muitas coisas do que vai ser agora, os anos 2020. Essa coisa das imagens horríveis em baixa resolução é o espírito do nosso tempo agora total, né? Eu dou aula de cinema e os meus alunos, que são a geração Z, eles só se comunicam, usam imagens em baixa resolução, né? A gente chegou num limite da imagem Ultra HD tão grande, isso se gastou tanto, que parece que a volta à baixa resolução, a low res, né, como eles chamam também, é, voltou a ser uma estética, voltou a ser uma procura. Então, eu acho que quando ele traz essas imagens em baixíssima resolução e absorve a falta de luz, essas imagens de celular, né? Filma muita coisa em celular, mas não como Hollywood filma com celular cheio de aparatos, né? Ele filma em celular real, assim. Claro que ele tem aparatos, mas ele absorve essa falta de qualidade da imagem do celular. É, Isso, para mim, é realmente captar o espírito do tempo e traduzir em linguagem. E Isso que você tem, falou agora me lembrou, tem algumas cenas em que ele filma até. Ele vai contra todas aquelas regras que normalmente a gente escuta quando vai fazer um filme ou fazer uma foto. Ele filma contra a luz, então exato, você vê duas pessoas conversando, uma você consegue enxergar que a luz exato. ela tá do lado certo, digamos assim, e a Uhum. pessoa que está conversando com ela, você só vê o semblante, é meio que uma sombra, porque o fundo dela tá todo estourado. Você... Exato. E é isso, assim, desde o primeiro filme do Godard, né? Se a gente pensar no Acossado, o que aconteceu quando o Acossado saiu, né? Todo mundo falou, meu Deus, ou esse cara é um gênio que domina tanto a linguagem cinematográfica que ele pode romper todas elas, ou esse cara não tem a menor ideia do que ele tá fazendo e tá fazendo tudo errado. E o filme Socialismo também tem isso. Se você não, se você olha só esse filme isolado, você pode falar, esse filme é um filme feito por um amador, né? Assim, vários momentos assim, parece, você falar, quem tá operando essa câmera é um amador. Mas quando a gente vê o filme como um todo e a forma como ele é construída, e a gente tem esse contexto geral de quem é o Godard e a obra dele, a gente entende que é tudo muito deliberado, né? Que ele está justamente rompendo essas regras do que é a boa imagem, a imagem em alta resolução, justamente para provocar a gente a pensar nisso. E aí tem uma coisa que eu amo do filme Socialismo, que é, lá pelo minuto 35, é, tem um Já, momento em que eles estão no navio. eu já sei até o que você vai dizer. Quando tem o glitch na imagem, Aham. isso é genial, porque eu assisti esse filme várias vezes no cinema, né? Eu fui assistir quando ele saiu, é, e aí o contexto em que eu assisti também tem um pouco a ver por que que eu gosto tanto desse filme, eu já falo sobre isso. Eu assisti esse filme no cinema a primeira vez, e aí a primeira vez que eu assisti, né, nesse minuto 35, a imagem ela dá um glitch, ela trava, começa a travar bem pouquinho, começa a dar umas Uhum. linhas, e depois trava, fica travado um pouco, e aí volta. E eu falei, nossa, deu problema no arquivo.
E a gente tem que pensar que esse filme é de 2010, 2011, que é esse momento em que os arquivos de projeção estavam naquele momento super estranho, ainda não tinha o DCP, né? Eram os arquivos, ainda a gente estava num momento bem de transição, DVD, Blu-ray, arquivo digital, depois vem o DCP que hoje se estabeleceu, mas sabe-se lá que arquivo vai ser daqui a pouco. E aí, quando ele faz isso, ele está chamando a atenção para o fato de que a gente está assistindo um filme em arquivo digital, né? Aquilo não é película, com certeza. E hoje isso parece bobo, porque a gente acha que todos os filmes sempre foram em digital, né? Assim, quem não conhece a história do cinema ou está começando agora, mas isso chama atenção para o próprio suporte de captação e para o suporte de projeção, com uma coisa muito besta, né? E aí, quando falei, nossa, deu problema no arquivo. Falei, que arquivo será que é? Pensei nisso, achei que era problema no arquivo. Assisti a segunda vez, vi que era de novo. Falei, não é possível que ele fez isso, né? Assim, então eu acho incrível, assim, é uma coisa que parece muito boba, assim, mas essa absorção do erro faz a gente refletir sobre toda uma história do cinema e sobre essa transformação que aconteceu dos suportes ali nos anos começo dos 2000, né, até metade dos 2010, assim, né, em que a gente tinha esse momento meio de caótico de que tipo de projeção a gente vai ter agora, que tipo de projetores, né, as salas de cinema todas trocando os projetores. Então, eu acho que ele tem muitas coisinhas assim no filme que eu adoro. E isso que você mencionou de algumas sequências feitas em baixíssima resolução, tem algumas em que tá tudo assim tão em baixa, tão meio estourado, e às vezes tão carregado, que me deu a impressão de estar vendo uma gravação com aquelas câmeras que pegam a temperatura do corpo das pessoas. Fica tudo Hum, assim tão câmera térmica, né? borrado, tão forte, algumas cores que se destacam, que me deu essa impressão. E É. você falou dessa minutagem, em torno de 35 minutos. Eu, na hora, é porque me causou surpresa duas coisas ao longo do filme. Uma foi pouco antes dessa minutagem, por volta de 34 minutos, aparece ninguém mais, ninguém menos que Perry Smith com seu violão no, Uhum. no convés do navio. Aí eu disse, Exato. ué, é a Perry Smith mesmo? Quando eu vi a primeira vez aquele. E É, outra coisa que me chamou a atenção foi no crédito de abertura, onde ele acredita como roteirista, além dele próprio, o Walter Benjamin e o Jacques Derrida, né? Dois exato. filósofos e com trabalhos que se complementam e se distanciam também, mas que estudaram e falaram muito sobre arte, sobre reprodutividade da arte e tudo mais, que é algo que de uma certa forma ele vai brincando ao longo do filme. Exato. E além disso, se você entrar no IMDb do filme, você vai ver que ele acredita em texto todas as pessoas que ele cita ao Uhum. longo do filme, né? Não, isso Então, já aparece na vai abertura mesmo. Você vê na aqueles abertura letras mesmo, bem tem grandes. todos os créditos, e depois isso, né, nos sites onde isso vai ser acreditado, a gente tem lá Walter Benjamin como roteirista, né? Assim, então, Walter Benjamin tem um crédito de roteirista, né? É muito incrível isso. E acho que esse filme também ele tem a ver com isso, assim, né? Ele me lembra uma coisa que o Godard sempre fala, e que nesse filme tá muito claro, né? Ele sempre fala, quando você quer dizer alguma coisa, quando você quer citar alguém, só vai lá e faz. Né? A gente fica encontrando malabarismos da dramaturgia, malabarismos para citar ou fazer uma referência. O Godard ele fala, não, é isso, cita especificamente, abre aspas, cita e fala, né? E inclusive acredita essas pessoas nos créditos do filme, assim. É, e aí eu acho que o Walter Benjamin é um pensador que está em todos os filmes do Godard, né? Assim, e acho que as citações que têm mais a ver com o Benjamin tem muito a ver também com essa questão do pensamento dialético, assim, né? Eu acho que o Godard está sempre em busca dessa imagem dialética que o Benjamin falava muito e também procurava muito. E eu acho que o movimento do filme é muito esse, assim, né? Quando ele fala do pensamento dialético, que ele complementa, mas ele é positivo e ele é negativo ao mesmo tempo. E eu acho que o filme ele é muito isso também, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele está criticando, ele também está ele tá criticando a juventude, por exemplo, mas ele também está trazendo um pouco de que a esperança é a juventude. Então ele está o tempo todo fazendo esse pensamento dialético em relação aos objetos que ele está tratando ali. É, E a Patti Smith é uma participação especial, né? Incrível, assim, que eu acho que também é isso, ela é muito espírito do tempo, ela é muito espírito dos anos 2010, né? Assim,
logo depois ela vai ter aquele livro que ela escreveu, que eu esqueci agora o nome, mas que foi um livro que quase virou um best-seller, assim, entre né, um certo tipo de pessoas que pensavam em arte e tal. Tem uma outra participação especial que eu gosto muito, assim, que eu acho incrível, que é o Alain Badiou, né, é um filósofo francês, e ele aparece dando uma palestra no Cruzeiro, como se, né, como se fosse possível ter uma palestra de um filósofo num cruzeiro, e a palestra tá vazia, não tem ninguém. Ele tá ali falando sobre a sociedade contemporânea, né, assim, fazendo um pensamento super complexo, que imagina, não tem espaço para aquilo ali, né? Assim, eu acho essas duas participações muito Não, boas, mas, assim. mas tem tudo a ver, né? Porque a sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade que quer tudo resumido, mastigado, pronto, rápido. É inconcebível pensar nesse público numa palestra presencial de um filósofo, né? Exato. Então, é isso. O filme é irônico, assim, né? O tempo todo. Então. Mas ele dá essa possibilidade de como seria se fosse, né? Se fosse possível ter um Alain Badiou ali. É Uhum. óbvio, estaria vazio. Mas eu acho que aquele navio, pra mim, assim, esse cruzeiro, ele. É isso, assim, ele condensa muito. Acho que hoje mais do que nunca, assim. Eu sinto que a gente vive nesse cruzeiro, assim, um pouco, sabe? Super estimulados, o tempo todo tem alguma coisa, uma luzinha piscando, uma música tocando, alguém falando isso aqui, várias línguas, parece que a gente pode estar, a gente acessar todas as culturas ao mesmo tempo hoje com o acesso digital, né? Assim, então a gente consegue ter acesso a tudo e nada, a gente não entende nada mais, a gente passa muito rápido pelas coisas. É, eu acho esse filme super atual, assim, né? E ele mescla uma gama muito grande de informação. Ele lida com questão de imigração dos africanos, a questão do capitalismo no mundo, a questão histórica das guerras na Europa, socialismo, comunismo, capitalismo, vida em família, empreendedorismo, música, questões dialéticas, é, mexe também com a própria história do cinema. Eles citam Encoraçado Potemkin, aparece Chaplin, aparece um monte. É um tipo de filme. Rossellini, que sempre O aparece. Fellini, exato. Tem tanta coisa que é um filme que você não consegue absorvê-lo numa única vez. E aí e isso é que torna ele muito interessante, porque é aquele tipo de trabalho que toda vez que você voltar a ele, você vai perceber alguma coisa que você não percebeu da outra vez, que passou batido. Porque também a montagem do filme é um pouco frenética em alguns momentos. Tem momentos que ele para, fica com a câmera parada e você vê aquilo bem devagar, mas tem momentos que é todo picotado. Eu não chegaria ao extremo de dizer que parece um filme do Michael Bay, mas tem assim sequências com cortes rápidos, com mudança de imagem. E eu adorei um dos últimos, se não for a última, é a penúltima imagem que ele brinca com aquela logo das antigas fitas VHS, também dos DVDs FBI, né? do FBI, e não tem crédito no final, o filme acaba. O filme acaba. E essa brincadeira que ele faz com o logo do FBI, né? O filme acaba, tem a logo do FBI que se transforma daí, né, naquela frase que eu amo, que é quando a lei não é justa, a justiça passa antes da lei. É, E uma das coisas que eu gosto muito desse filme é a forma como o Godard ele deu uma deturpada aí também na distribuição, né? Porque por que que ele coloca isso no final? Quando o filme estreia em Cannes, 2010, acho que foi, é, passa lá e daí começa a ir para festivais e aí ele vai ter distribuição. 2 dias antes de começar a distribuição internacional do filme, o Godard solta o filme na pirataria. Ele mesmo solta o filme na pirataria. E isso é genial, eu acho maravilhoso, assim. É isso, né? Quando a lei não é justa, a justiça passa antes da lei. Porque o Godard tem essa noção muito grande de que os filmes têm que ser vistos e de que os filmes têm que estar acessíveis. E de que hoje, o tipo de distribuição que a gente tem é excludente, né? Na forma como ela existe, na forma como a gente faz ela hoje, o preço que custa para você assistir um cinema, o quanto filmes independentes diferentes como o do Godard não chegam para o público, né? Então ele vai lá e ele mesmo faz
ele se autopirateia, né? Assim, eu acho isso maravilhoso, assim. Então eu acho essa frase final, assim, é uma coisa que eu meio levo para a vida, assim. Eu acho muito incrível. É, E aí o segmento final que é mais rápido, né? Tem várias imagens sobrepostas, E assim. é o segmento que mais se aproxima de um documentário, né? Porque É, os dois primeiros, você tem a impressão de uma historinha sendo contada. Tá, tudo bem, é uma história contada à la Godard. sim, Mas exato. você consegue perceber algumas personagens, alguns diálogos, É. diferente do último segmento, que é o menor, mas ele tem uma característica mais documental. É. O primeiro eu acho que ele é mais, um pouco, eu diria que ele é mais híbrido, porque ele tem várias pessoas fazendo os seus próprios papéis, né? Uhum, Falando sobre a exato. sua própria vida, então quase que interpretando personagens que têm a ver, então ele é quase um híbrido. Aí o segundo é mais ficcional, a história lá das crianças com a família. E aí o terceiro é que a gente vai para essa forma mais ensaística, assim, né? Eu Uhum, diria, e que tem muito a ver com o História do Cinema, né? Essa série em que ele vai retomar toda a história do cinema, e muitas imagens de arquivo mesmo. É, e aí eu acho que tem uma coisa, assim, né, de quando eu assisti esse filme, eu tava fazendo meu mestrado. Meu mestrado é sobre o Godard, né? Eu fiz meu mestrado na Paris 3, na Sorbonne Nouvelle, na França, com o Philippe Dubois, que é um dos caras também que pesquisou muito o Godard, principalmente a fase vídeo do Godard, né? E esse filme saiu quando eu estava fazendo meu mestrado, né? Eu estava morando na França, estudando Godard e estudando os projetos televisivos do Godard, né? O meu mestrado ele faz uma análise comparativa entre os projetos televisivos do Godard nos anos 70 e o Glauber aqui no Brasil no Abertura, né? Os projetos televisivos dos dois ali nos anos 70, que são cineastas que têm várias intersecções ali, né? O Glauber fez uma participação no Vento do Leste, e os dois conversaram muito, trocaram muito também, né? É, e aí, quando eu vi esse filme no cinema, estudando o Godard, e muito imersa né, no que era o Godard, assim, em todas as referências do Godard, tentando entender esse poço de referências gigantes que é o Godard, eu acho que para mim me deu um entendimento muito forte, assim, de, de que não só o Godard ele aponta para esse outro caminho que o cinema poderia ter sido, mas que nem sempre a gente precisa também entender tudo que está sendo posto ali, né? Que é um pouco isso que você falou. É muito rápido, acontece muita coisa. Quando esse filme saiu, ele saiu, não sei se você lembra disso, ele saiu, tinha uma das versões que você podia assistir, que foi para salas de cinema, que tinha legendas em navarro. uhum, É, eu sou. Eu não cheguei a ver essa versão, mas eu soube dessa história que causou um misto de revolta, é, estranheza nos é. Estados Unidos. Esse filme ele tem uma recepção bem altos e baixos, assim, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, enfim. E essa versão Navarro foi isso, assim, causou porque você ia assistir. Eu assisti essa versão Navarro, se você não fala francês ou, né? E tem várias outras línguas também, mas se você não entende todas as línguas que estão sendo faladas ali no filme, você perde muita coisa. É, Então, acho que esse é o filme mais em que explicitamente o Godard fala não precisa me entender o tempo todo. Calma, sabe? Porque os filmes do Godard sempre tem isso. Tem cartela, tem uma pessoa falando no off e tem um over ainda, né? Tem um diálogo em off, tem uma música, tem uma cartela e tem Uhum. um over. Não tem como você pegar todas essas camadas. Não tem como, em uma sentada, você pegar tudo, né? Assim, porque você tem que meio que escolher para onde você vai. É, e aí eu acho que foi isso, assim. Eu tava muito entendendo tudo de Godard naquele momento, e ainda assim muita coisa me fugia. Por isso que eu fui ver várias vezes o filme no cinema, né? E tem coisas que não pega mesmo, tem coisas que são muito específicas de referências dele muito longe, muito europeias, né? Assim, que a gente não pega. Mas eu acho que é isso, assim, o tanto que a gente pega já é tão mais rico do que a maioria das coisas que a gente assiste normalmente, que é interessante como isso faz com que a gente tenha quase que uma postura ativa de escolher o caminho que a gente vai fazer também, né? Assim, entender, eu vou por aqui, eu vou só ouvir, vou focar só nas imagens, eu vou focar só na trilha sonora.
vou focar só nos offs. E isso é um caminho que a gente, como espectador, pode fazer. Porque normalmente o cinema não te dá essa possibilidade, né? O cinema ele te dá tudo, assim, né? O cinema pode ser muito autoritário, né? Você entra numa sala de cinema, você tá ali naquele filme por 1 hora e meia, duas, e você tá ali vendo, sentindo, pensando, ouvindo, vendo tudo exatamente que o cineasta quer que você veja. E eu sinto que o Godard dá um pouco essa liberdade de tipo, não, eu vou por aqui. Ah, isso aqui não vou. Não vou ler a legenda, não vou, sabe? Vou por ali, vou aqui. Eu acho isso muito legal, assim. Gosto muito dessa postura ativa em que ele coloca o espectador. Fernanda, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando já ao fim. Só para complementar isso que você falou, essa relação até que você fez com o Glauber, a Idade da Terra do Glauber, a ideia dele era de o filme ser exibido com os rolos antigos, né, em ordens diferentes. Até quando Uhum, ele foi lançado em DVD no Brasil, a Versátil deu essa opção no DVD. Você pode assistir ao filme A Idade da Terra de maneira aleatória. Então, ele vai misturando uhum, tudo. Nesse filme, da mesma forma, você pode ver a primeira parte que se passa no navio, ou pode começar pela parte das crianças, lá daquela família do posto de gasolina, ou uhum. pode ver o doc ensaio do final. Ele vai funcionar do mesmo jeito. E. E e é isso que deixa esse filme tão rico, no sentido. Você falou bem no começo da nossa conversa que o Godard era um artista à frente do seu tempo. Ele estava sempre descobrindo tendências ou antecipando tendências. Uhum, Em cerca de 60 anos de carreira, ele realizou mais de 130 trabalhos audiovisuais, o que dá uma média de mais de 2 trabalhos por ano. uhum. É Sim, algo e assim e, absurdo, né, de você pensar e ele que fazia isso, né? Assim, tem essas histórias de que ali nos anos 60, 70, ele filmava um filme terça, quinta e sábado e outro filme na segunda, quarta e sexta, né? Assim, não duvido. ele produziu muito e quase tudo, assim, claro que tem coisas que não são tão boas, mas quase tudo é interessante, assim, né? Pelo menos tem alguma coisa ali que a gente pega, assim, eu Mas acho no muito. caso dele, você pode dizer sem medo que da quantidade vem qualidade também, né? Ele produziu muito e, claro, tem coisas que ele produziu que não são tão legais assim ou de fácil entendimento assim, mas tem Uhum. outras que são bem paradigmáticas, bem importantes. E quem quiser te acompanhar, ver os teus trabalhos, ver os teus filmes, onde é que encontra a Fernanda Pessoa? Bom, o Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que é o meu primeiro documentário, tá na Globoplay. Então podem assistir na Vou Globoplay. deixar o link aqui. Legal. O Zonárida, que é meu segundo documentário, agora, quando essa entrevista for ao ar, vai estar no Vimeo da Olhar Distribuição, que é a distribuidora dele, né? A gente teve uma distribuição do Zonárida super complexa, porque foi durante a pandemia. É um filme que fala sobre a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, e aí a gente queria muito lançar nas eleições de 2020, então, distribuição complexa. E agora a gente está trazendo ele aí para ter mais acesso, para estar no Vimeo da Olhar, para a gente poder finalmente chegar mais ao público. E o Vai e Vem, que é o meu terceiro documentário, tá no Prime para aluguel. Então, e se alguém quiser te acompanhar, tem algum site, algum endereço, perfil em rede social? Eu vou colocar tudo no link aqui embaixo da Legal. descrição. No meu Instagram, né, que é o @fepessoab, que eu estou por lá também. E tem o meu site, assim, para quem quiser saber mais informações, currículo, link, trailer, informações sobre festivais, o que que eu faço para além disso, palestras, tudo isso. Eu tenho um site bem documentado, que é uma coisa que eu aprendi com as cineastas mulheres, que eu pesquiso no meu doutorado, que é essa autodocumentação, né? As mulheres durante muito tempo não foram documentadas, então eu percebi isso estudando a Vivian Ostrovsky e a Narcisa Hirsch, que se a gente não se autodocumentar, talvez a gente fique perdida aí na história do cinema.
Então, no meu site, que é www.pessoafernanda.com, eu coloco tudo que eu faço, assim. Então, lá tem informações bem completas sobre o meu trabalho. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você, Marlene. E até o próximo Cinemarden.